quero te agradecer pela disponibilidade de cada um, do Jack que se mobilizou e veio com o seu teclado, com peso, todos os que se mobilizaram para vir, o Chico que avisou a todos, os que chegaram aqui mais cedo para que a gente tivesse essas cadeiras no lugar. Abençoa cada um e, sobretudo, eu quero pedir que tu faças valer esse ajuntamento, que ele se carregue de significado, que ele fique cheio do teu Espírito Santo, da tua presença, que o fogo do Espírito arda e afornalhe a nossa alma, o nosso coração, que haja fogo não do lado de fora apenas, mas queimando o nosso ser e purificando o lixo da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas fixações no espírito, queimando também as nossas doenças de todas as naturezas, aquelas coisas que a gente mesmo produz contra nós. Dá que a tua graça se manifeste poderosa no nosso meio e que nós sejamos surpreendidos pelo teu milagre. Por favor, coloca no coração de cada um aquela vontade de receber, aquela expectativa de fé, aquele desejo de que algo do céu se derrame sobre a vida de cada um. Por favor, não deixe que sejamos contemplativamente mórbidos ou tomados de uma curiosidade inócua ou apenas acostumados a um tempo psicologicamente calmante. Pelo amor do teu nome, nós queremos vida, queremos verdade, queremos poder, queremos cura, queremos manifestação da eternidade em nós, fixando o reino, fazendo a tua paz crescer em nós, a tua palavra se tornar vida em nós. É o que nós pedimos por cada um aqui. E colocamos tudo nas tuas mãos para que tu faças infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu querer que opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente boa de Deus. Boa noite mesmo. Eu quero ler um texto na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Eu queria saber se quem está sentado mais para trás está me ouvindo bem. Mais ou menos? Vou tentar falar mais alto, tá bom? E vou pedir para que a gente tente, quem sabe, na próxima reunião já ter um sonzinho aqui para facilitar a percepção de todos e para que eu também não esfarele a minha garganta. Pois bem, vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses. Não, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 8 em diante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Essa é uma das declarações
do Evangelho de significado mais prático que um ser humano, em crendo, pode aproveitar para si mesmo. Porque é do coração, é dos processos da mente, é do elocubrar, é do pensar, é do fantasiar, é do imaginar, que procedem os maus desígnios, segundo Jesus. É daí que se origina aquilo que contamina o homem. E que Jesus mencionou algumas dessas coisas, elencando-as de modo extremamente prático, quando ele disse que o que procede daí é adultério, é traição, é mentira, é engano, é roubo, é fantasia, é malícia, é impureza, é maldade, é maquinação, é a produção de ardis, é a construção de arquiteturas malandras, é a geração de processos de armadilha contra o próximo, coisas essas que emanam daí, dessa fonte. Por isto é que eu iniciei dizendo que dentre as milhares de realidades e de verdades do Evangelho, poucas vêm carregadas do significado prático para a vida quanto esta lida no texto de Filipenses, no capítulo 4, conforme todos nós aqui acompanhamos e ouvimos. E a razão, se o fato de eu dizer que a importância disso tem a ver com a realidade de que do coração é que procedem maus desígnios, a dedução óbvia é que a importância de manter-se uma mente limpa é exatamente equivalente à desgraça de se manter a mente suja. Se é da mente, portanto coração, quando se fala coração, se está falando do complexo que envolve processos mentais, processos emocionais, processos afetivos, é a produção da subjetividade humana, da gente. É daí, desse lugar dimensional que se convencionou chamar de coração, se é daí que procedem maus desígnios, ora, é absolutamente essencial para que a vida não seja uma lixeira, que os nossos processos mentais sejam tratados, sejam curados. Por exemplo, toda hora eu vejo pessoas me falando que desejam muito ter paz, provar paz, viver em paz, mesmo quando as circunstâncias sejam adversas, não se deixarem levar pelo fluxo das angústias, das ansiedades e de todas as coisas que frequentemente marionetam, conduzam e manipulam a vida da gente, de modo que a gente existe em função dessas coisas e não daquilo que seria vida. Isto é algo que marca a todos nós aqui. No entanto, para que a gente não sucumba a esses processos, é absolutamente essencial e fundamental que a nossa mente esteja fixada naquilo que significa limpeza do nosso interior, ao invés de ser na acumulação do lixo mental, emocional, afetivo e do resíduo dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas antipatias, das nossas malquerências, das nossas tristezas conservadas em conservante, em formol, que a gente nunca abandona, porque elas acabam sendo os elementos que adoecem de maneira trágica a vida da gente.
Então preste muita atenção no que eu vou dizer hoje a você aqui, como se fosse a última coisa que eu tivesse para dizer a você na vida. E pelo amor de Deus, guarde no seu coração, porque é verdade. Quando Paulo escreveu isto, ele estava preso. Ele inicia a epístola dizendo: olhem, irmãos, não fiquem tristes com a minha prisão, nem com as minhas algemas, porque eu quero dizer a vocês que minha prisão tem contribuído efetivamente para o progresso do Evangelho aqui na casa de César, porque eu estou preso na casa de César, cuidado por guardas pretorianos, que é a tropa de elite de Roma, e a maioria deles tem a vocação de praticamente se tornarem senadores daqui a um tempo. Esse pessoal que César mandou tomar conta de mim, muitos deles estão crendo. Os da casa de César vos saúdam, mandam beijinhos, estão dizendo a paz do Senhor, irmãos. Então, não fiquem angustiados com as minhas prisões, porque elas têm contribuído para o avanço do Evangelho. A preocupação dele, a carta inteira, tem a ver com a manutenção do estado mental sadio, a começar dele próprio, que não sucumbe à circunstância da prisão, da limitação, da coerção, da proibição, da inibição, da fronteira estreita, da cadeia, do grilhão, da hora para comer, da hora para dormir, da hora para acordar, do peso que não cessa, do vigia que não vai, que está o tempo todo ali, que não vira nem de costa, que policia o tempo que você vai ao banheiro, seja lá para o que for, e que é um Big Brother em tempo real e presente, observando a sua vida o tempo todo, e nem assim ele esmorece, ao contrário, ele diz: o brother vai virar big, e é big, é hora, é dia de salvação, vou pregar aqui. Tá danado. Quem me prender e ficar junto tá roubado. Eu sou um problema para a desgraça, porque a minha mente não muda. Aí ele diz: olha, a minha preocupação, ao contrário, é que vocês se mantenham unidos, que vocês não se fragmentem, que vocês lutem juntos pela fé evangélica, que não é a fé dos evangélicos atuais. A fé evangélica é a fé segundo o Evangelho. Que vocês se unam em torno do Evangelho. E aí ele prossegue dizendo: olha, e se há alguma comunhão de amor, se há algum sentimento fraterno, se há algum tipo de harmonia mental, se existe alguma chance de casamento espiritual, se existe a possibilidade dos afinamentos em torno da verdade do Evangelho, seja isso o que ocupe o coração de vocês. Busquem isto. Ele não tapa o sol com a peneira na carta, no entanto. Ele adverte contra aqueles que corrompiam o bom processo mental. Chega a chamá-los de cães. Cuidado com os cães. E que para ele aqui, no contexto histórico imediato ao qual ele fazia referência, eram os judaizantes, que não haviam nunca se decidido se continuavam sendo crentes de Moisés ou se de fato eram crentes em Jesus. Eles queriam ser um híbrido no meio do caminho, de modo que Jesus teria morrido na cruz por uma necessidade quase absoluta, mas nem tanto, porque quem obedecer à lei se justifica também, assim anulando a cruz de Cristo. Era esse pessoal que ficava perturbando o processo mental. Esse pessoal que gerava neurose, culpa, que vinha com aquela obsessão fimosaica de que o pessoal tinha que cortar o prepúcio do pinto, tinha que fazer circuncisão, senão não ia entrar no céu, senão não ia receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia ter um problema enorme se derramar sobre alguém que tivesse pele sobre o pinto. Todas essas
coisas importantíssimas, sexualidade angelical, e perturbando o pessoal o tempo todo. Se vocês não guardarem o sábado, a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, se vocês não viverem de lua, segundo a lei de Moisés, vocês estão perdidos. Se vocês não gostarem de derramar um sanguezinho de pombo no altar, de esfolar uma cabecinha de rolinha, vocês estão danados. Vocês têm que ter prazer mesmo em ver aquele sangue do Cordeiro se derramando lá no altar de Jerusalém, mesmo que vocês digam que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, mas vocês não conseguem resistir a um sanguezinho de bode. Só para fazer uma fezinha assim, visual. Então esse pessoal, ele chama de cães. Aquele pessoal que o tempo todo, olha o inferno. Você vai pro inferno. Comeu sarapatel, vai pro inferno. Comeu comida que foi feita em sangue, vai pro inferno. Tudo é o inferno. É um cão rosnando. Cuidado com os cães. Cuidado com o cão Rex. O Paulo está dizendo. Esse pessoal faz você desaprender a falar, eles ensinam você a latir. Esse pessoal faz você desaprender a pensar, ele simplesmente institui em você o terror, o medo, a culpa, a neurose, a angústia, o pânico. Esse pessoal é fera, é lobisomem. Cuidado com esse processo, porque isso adoece a mente. Isso põe você em clínicas psiquiátricas. Isso aí deprime você, porque você vai estar sempre abaixo dos requisitos, tentando se auto-justificar. Isso aí instala no seu coração, quando você começa a andar certinho do ponto de vista das comportamentalidades exteriores apenas, um senso de arrogância que endiabra e que sataniza o seu ser. E tem mais. Se você entra no processo da autojustificação pela lei conforme os cães propunham, segundo Paulo, nasce daí o hipócrita. Porque por causa das confissões exteriores de uma autossalvação ou de uma autossantificação produzida por mim mesmo e pela minha obediência a exterioridades que são apenas visíveis e que quase nunca guardam qualquer relação de verdade com o que acontece lá nos escaninhos do coração, isso faz apenas produzir o hipócrita. Hipócrita vem da palavra grega que significa máscara. Você põe para fora uma cara. E quanto mais você se dissociar da verdade de quem você é, e quanto mais você glorificar a máscara para o lado de fora, mais você vai adoecer para o lado de dentro, se desfigurar, se deformar, e mais a sua mente vai se transformar numa usina de lixo. Porque o hipócrita é o indivíduo que aprendeu a esconder o lixo. Ele nem o recicla, muito menos ainda o queima. Ele aprende apenas o processo de ocultá-lo. Então Paulo vem e diz, olha, cuidado com isto, porque esse tipo de pensamento pode corromper a mente de vocês. Aí ele chega no final da epístola, no capítulo 4, pedindo aos irmãos que não dessem atenção a esse outro modo de pensar e interpretar a vida, porque se eles assim fizessem, quem assim o faça, acaba se tornando inimigo da cruz de Cristo. E aí, chegando mesmo no final da carta, ele inicia esse processo simples, quase tópico, de nos mostrar o que a gente precisa fazer para manter a mente limpa. E no final eu vou dizer porque que
É essencial que seja assim, porque que um dia será capital que assim se torne. Ele chega e diz, eu rogo a Evódia e a Sintique, capítulo 4, aqui no verso 2, que pensem concordemente no Senhor, que entrem em acordo, que cheguem a um termo. Essa é a primeira coisa para quem quer iniciar um processo de limpeza da mente. É não sustentar desacordos como leis de verdade interior a serem mantidas na cara do outro. O outro pode estar errado. Eu posso ter convicção no Evangelho de que estou certo. Se a questão é suscitada, eu tenho a liberdade, se o fizer em amor, de dizer o que eu penso. Em amor e muita misericórdia e graça. Se o outro acolhe, bom para ele. Se ele não acolhe, é uma pena. No entanto, isso não vai gerar um desacordo do meu ser com o dele. Eu não concordo com o que ele está fazendo, mas a minha alma não o estabeleceu agora como um ser que é uma antítese filosófica para mim. Alguém em relação a quem eu me diferencio de maneira explícita, hostil ou esmagadora. E nem vai ser ele tema de minhas preocupações, angústias ou perseguições admoestativas. Ao contrário, se eu conseguir trazê-lo para um entendimento, bom para todos, bom para nós. Do contrário, se eu não posso pensar como ele, nem ele pensar como eu, que haja, no entanto, acordo de paz e de respeito entre nós, porque aquele que assume para si a prerrogativa de pelejar as pelejas das vitórias de pensamento contra os outros ou contra quem quer que seja, esse vai estar desenvolvendo para si uma indústria armamentística na mente. Nunca vai encontrar paz. Porque aquilo que no início eu dizia, as pessoas que me procuram dizendo que querem paz, e eu só as vejo militando na antítese, na raiva, no ódio, na angústia, no desacordo, na inimizade, na antipatia, pedindo paz, não terão paz nunca. Paz não é mágica. Então a primeira coisa para quem quer ter paz é saber que a mente precisa ser limpa. Senão ninguém chega lá. Iniciando esse processo, a primeira coisa que Paulo diz aqui é: aprendam a pensar concordemente no Senhor. Esqueçam as guerras pessoais. Aquela coisa de quem é o mais forte. Quem é que tem o maior? Aí o outro diz, eu tenho aquilo roxo. Aí fica essa coisa, é roxo, é púrpura, é encarnado, é não sei o quê. Todo mundo ali, um bando de gente grande. Para com isso. A gente diz que está no Senhor. Então, entre nós não tem desacordo, só tem desacordo se a gente não conhecer a palavra do Senhor. Se a gente conhece a palavra do Senhor, a única coisa que você vai encontrar em mim, se eu estiver indo contra a palavra do Senhor, e continuar indo contra a palavra do Senhor, você nunca vai ouvir de mim uma tentativa de mudá-la. Eu vou dizer, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, o mentiroso sou eu. Agora, eu sei que existe o Senhor, a palavra do Senhor. E como eu não quero ser um louco de me atirar contra a rocha dos séculos e virar poeira, eu quero me submeter a ela. E se você deseja a ela se submeter, a sua decisão de a ela submeter-se, a minha de a ela submeter-se, teria que fazer cessar qualquer contenda.
Só existe essa confusão acerca de quem tem opiniões mais importantes do que a palavra de Deus. Porque para quem não tem, a conversa cessa aí. A gente pode até pensar diferente em algumas outras coisas e aplicativos da vida. Você tem a sua liberdade, eu tenho a minha, mas parou aí. Não deixe que a sua mente se vicie em processos de discussão. Debate é uma coisa que eu sempre detestei a vida inteira. Eu fui a bilhões de debates. Eu não sou uma pessoa boa em debate porque eu não tenho o menor pudor de dizer para os outros debatedores exatamente o que eu penso. Então, gera um problema danado. E só que havia um tempo no passado em que eu não terminava o debate enquanto não acabava com todo mundo. Hoje em dia eu detesto, eu não vou, fujo deles. Para mim é um debate mesmo. Só vejo um monte de meninos assim intelectualizados se masturbando intelectualmente enquanto os caras ficam lá assim, discutindo um com o outro. E eu não tenho essa vocação. Agora, para muita gente não existe nada mais gostoso do que um debate. E o cara quer que bata no debate mesmo. Ele quer debater, ele adora um debate. Eu estou cada dia mais querendo dizer, pedir a Deus que caia numa boa terra. Se cair eu dou glória a Deus, se não cair eu estou seguindo em paz. Porque não vale a pena que seja de outro modo. Eu não vou levar o lixo de ninguém na minha cabeça nem no meu coração. Não está escrito aqui limpeza pública do GDF na minha cabeça. Não está. Aí Paulo prossegue e diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, ele diz palavras pedindo que ele ajude essas pessoas a se harmonizarem e dá uma outra dica do que significa manter a mente num estado limpo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegria, minha gente, é uma decisão. Enganaram a gente muito tempo dizendo que a alegria era uma emoção, era um sentimento. Aí o cara fica esperando assim, o cupido vir fazer cócega nas coxas dele. Alegre! Alegre. Ou então é uma coisa tão artificial, o pessoal está tão acostumado a estar em casa batendo porta, brigando com todo mundo, não sei o que e tal. Vai no carro brigando até o bar, até a choperia. Quando abre a porta, encontra os amigos, todo mundo fica bem. Aí aquele casal que estava se odiando, fica todo mundo ali, porque chegou a hora da alegria. Chegou a hora da alegria. Todo mundo é da Xuxa. É da Xuxa. Filhos da Xuxa. Seu filho da Xuxa. É, alegria. A alegria é um buraco infinitamente mais embaixo. A alegria é uma decisão no espírito. Não tem nada a ver com arrepio. Paulo diz aqui depois: pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser honrado como estar humilhado. Tenho experiência de tudo, tanto de fartura quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não tem nada a ver com circunstâncias. É uma decisão. Uma decisão que também não tem nada a ver com pensamento positivo. Não. Tem a ver com fato, minha gente. Jesus ressuscitou. Eu já estou assentado com ele nas regiões celestiais. Eu sou um herdeiro da glória indizível e eterna. E a breve e momentânea tribulação que eu estou experimentando hoje ou agora não são para comparar com o eterno peso
peso de glória a ser revelado em mim. Quando a mente e o espírito se educam na fé que responde à vida assim, você vai começando a ver que você é alegre até quando chora, que você é alegre até quando está triste, que a alegria se instala numa dimensão mais funda do ser e mantém você forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí ele prossegue, e não só diz alegrai-vos, ele diz seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não se entreguem aos excessos, desenvolvam um estado mental de equilíbrio, sem polaridades. A gente vai ficando bipolar porque a maioria das vezes a gente vive de modo bipolar. Aí o cérebro fica. O cara agora está aqui, ele se acostuma que é um direito dele. Eu sou de lua. Tem gente que até glorifica isso, né? Olha, eu sou de lua, quero já avisar você. Somos grandes amigos, mas eu preciso avisar você que eu sou um cara de lua. Eu sou de lua, não estranha não, tá legal? Porque olha, eu amanheço assim com ódio do mundo. E eu não posso mais fazer nada, porque eu podia ter feito até os 7 anos de idade, mas a culpa era da minha mãe, que não me levou num psicólogo infantil, para que eu pudesse ter tido algum tipo de ajuda terapêutica. Eu não tenho, agora eu tô esse cara já casca grossa, não dá mais para mudar, né? Então de manhã eu odeio. À tarde eu tô assim irritado. E à noite eu pense bem no que vai me dizer, porque senão pode ser perigoso. No entanto, nós somos grandes amigos. Agora, tem uma coisa, meu irmão. Eu posso estar chateado como tiver. Se o Flamengo ganhar, meu irmão, você vai me ver o homem mais feliz deste mundo. Aí daqui a pouco, e ele vive. Ele pensa que isso é só assim um direito dele. Ele não sabe que ele está se transformando nisso que ele está dizendo que é o direito dele. Aí ele é capaz mesmo de estar aqui nesse dia desgraçado e vai ao Maracanã, o Flamengo ganha, aí o bicho fica feliz 3 dias, ama todo mundo, aquele negócio todo. E não percebeu que ele está devagar instalando até uma bipolaridade nele. Porque o cérebro vai se acostumando a esses impulsos, esse negócio um dia fixa. Pega, prega, gruda e se instala, meu mano. Aí você não sabe nem por que é. Porque agora eu sou assim, bipolar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Tem gente que de fato ficou sem ter buscado, mas tem um bocado de gente que vive para se tornar. Vive para se tornar. Então Paulo diz, quer manter uma mente limpa? Exercita moderação. Moderação. Não fique se gabando de excessos. Você conhece pessoas que têm um orgulho enorme dos seus excessos? Adora se gabar de excessos. Poxa, rapaz, não sabe não, isso é com você, mas eu? Você não sabe quantas eu encaro. Eu vou pro Guinness. O cara é o rei do excesso. Sabe, se não tiver excesso não tem graça. Tem que ter um excesso, carga pesada. Tem que ser assim. Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Carga pesada. Cada episódio é uma matança na estrada. Se a vida não for assim, eu não tenho sossego. Entro em depressão. Moderação. Seja moderado em tudo. Nas palavras, na verborragia. Jesus disse que as palavras têm que ser sim, sim, não, não. Se você puder dizer com 5, não diga com 25. Antes de inventar uma coisa como definitiva, pense mesmo. Se você arcará com as consequências de cada coisa que ali está sendo manifesta.
E mais do que isso, não é se arcará, é se vale a pena. Porque tem gente que arca suicidamente. Vale a pena. O caminho do sábio nunca andou longe da vereda da moderação. Nunca. Jamais. Aí ele prossegue, dando mais dicas para nós acerca disso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Também não ande ansioso. Jesus disse, você não consegue acrescentar 1 metro ao curso da sua vida porque você esteja ansioso. Você não tem poder sobre nada. Se você quiser manter uma mente sadia, tire dela a ansiedade. A ansiedade é viciante. Às vezes a gente é mais ansioso do que imagina que é. Você quer ver o quão ansioso você é? Tem gente que chega aqui e me diz o seguinte, ai meu Deus, esse jardim é uma maravilha. Eu sinto aqui, me dá uma paz. Tem gente até que vem e diz assim, puxa vida, no dia que o senhor não tiver, deixa só eu entrar, ficar sentado aí que eu vou resolver os problemas todos. Maravilha. Agora eu queria ver você morar aqui. E vir todo dia para cá sozinho. Sem radinho de pilha, sem aparelhinho de sem bala macaco o tempo todo, se deleitar no silêncio da aguinha, ver peixinho ali e não ter nenhuma companhia, horas e horas a fio, sentindo o máximo de alegria. Ou você é do tipo que entrou no hotel, primeira coisa que faz desesperadamente é apertar aquele botão vermelho do controle remoto para ter uma companhia falando assim na televisão. Senão você entra em pânico, meu Deus, é uma solidão desgraçada. Ansiedade. Eu estou sem meu computador, estou desesperado, o que eu faço com as minhas mãos, meu computador? Ansiedade. Ansiedade faz você namorar errado, ansiedade faz você transar tudo errado, ansiedade faz você se associar com um cara errado, ansiedade coloca você no ônibus errado, ansiedade faz tudo errado. Ansiedade não unge nada, ansiedade só coloca você na beira do precipício. Sem falar que ela destrói toda e qualquer pacificação mental. Por isso, enfrente a ansiedade, sabendo que a ansiedade é completamente inútil a você e que a única maneira de vencê-la é confiando no amor do Pai. Como Jesus disse, Ele cuida de pardais, não vai cuidar de vocês? O único remédio para a ansiedade é confiança no amor do Pai. Quem não confiar no amor do Pai, tome remédio. E viva desgraçadamente mal. Eu não tenho outra alternativa. Não posso dizer assim, olha, confia no amor da Virgem Maria. Ou, quem sabe, confia no braço esquerdo do Pai, que já ajuda. Confia no chá de unha do Pai, que resolve. A única coisa que eu posso dizer a você é que a única cura para a ansiedade é confiança total no amor do Pai. Ele cuida de mim. Eu não estou podendo, mas Ele sempre pode. Eu não estou sabendo o que Ele está aprontando para me ajudar, mas certamente está. E eu confio em Ti. Há 54 anos que Ele me socorreu. Passando por cada coisa, algumas que eu não tinha nada a ver, que eu não tinha criado para mim, elas vieram, e algumas poucas que eu mesmo construí a fogueira para passar por cima. E na misericórdia dele, ele me fez passar. Não para que eu agora resolva ser o Chris Angel,
mágico de como atravessar fogueiras de tragédias. Não, é para aprender uma única vez e pronto. E confiar, olhando para trás, olhando para a palavra, olhando para a vida, olhando para a grande nuvem de testemunhas, olhando para o amor eterno de Deus. Confiar no fato de que Ele cuida de mim e que eu nunca consegui me ajudar simplesmente porque estava ansioso. Ao contrário, nos 2 anos mais ansiosos da vida, os anos que eu dediquei à ansiedade, 97 e 98, foram os anos em que eu mais me atrapalhei. Os anos em que eu não andei ansioso e que eu confiei foram sempre os anos em que eu mais me ajudei. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ao contrário. Sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus com orações e súplicas e com ações de graças. Ou seja, até mesmo para orar, Ele manda orar de uma maneira que a gente não fique ansioso na oração. Porque tem gente que ora com uma ansiedade desgraçada. Aquela oração pagã, né? Que vai com as muitas repetições, que pensa que Deus é surdo, que acredita em oração forte. Vamos fazer uma forte agora. Aí todo mundo concentra, aí tem toda aquela coisa, pula, grita, vai, tem que passar muito tempo e tem que repetir, e cada um tem que falar tudo de novo, tem que dizer que está todo mundo de acordo, e olha, a gente está dizendo e vamos repetir de novo, tá bom? E a gente está dizendo, e a gente vai dizer até o fim, até a gente morrer, dizendo isto. E o cara fica lá de joelho dizendo, 20 anos dizendo, e nunca para de dizer, porque ele nunca agradece. Primeiro, que a oração que ressuscitou o único morto podre da história não durou nem 7 segundos. Pai, lembram da oração de Jesus na frente da tumba de Lázaro? Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas na verdade assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. A oração que vai levantar o morto ainda é uma explicação aos homens. Porque o pai não precisava de nada. O pai, pelo amor de Deus, o pai não é... Não, Debiloide ainda é um cara extremamente perceptivo. Para o Deus dos crentes... O Deus dos crentes é pior do que Deus de pedra. Se você não entrar nele, no tapa na bolacha, não enfiar a oração lá, não atossar ele. E tem mais, o bicho é venal, corruptível, só atende se você puser grana. E ele é sádico, você tem que se esfolar, sangrar, se desesperar. Aí quem sabe, depois da 31ª corrente, meu filho, ó. Vamos ver se você chega lá, rapaz. Pelo amor de Deus. Sem ansiedade, confiando no amor do Pai. Se não confiar no amor do Pai, desgraça para você. Não tenho outra alternativa, não conheço nenhum remédio verdadeiro. Aí ele chega e diz, finalmente, irmãos. E dá esses elementos para pensar, para ocupar a mente. Aqui ele está dizendo que tem que sair. Desacordo, desencontro, antipatias, raivas. Tira isso daí. Tira o excesso, a imoderação. Tira a ansiedade. Tira o vício na tristeza, institui acordo, confiança, alegria, moderação e aprenda a pensar, a fazer com que
Essas decisões na vida se transformam em processos mentais, porque quando elas se transformarem em processos mentais, os processos mentais vão fazer essas decisões se tornarem naturais, cada vez mais naturais na vida. A gente inicia esse processo se forçando de fora para dentro. Ouve uma palavra dessa, crê nela e começa a praticar. No início é uma prática, um exercício. É um exercício. É igual na academia. Pelo amor de Deus, né? Cara, levantar nunca foi, nunca fiz. Vou lá, adia, para amanhã. Hoje fez um dia muito quente, não está um bom dia para eu começar. Pode ser que eu fique estafado, aqui é Brasília, está muito seco. Eu vou esperar um dia mais fresco. O puxo hoje está tão fresco, está tão bom, que eu acho que eu não vou suar tanto lá, vou aproveitar. Aí o cara vai e não vai, né? Aí até que um dia ele vai assim guindado por alguém. Aí o bicho chega lá e começa, e vai na esteira, e depois pega 2 quilos, 1 quilinho, e depois vai um desespero, uma desgraça. Ele amaldiçoa o dia do nascimento, toda manhã seguinte. E aí, se não tiver alguém, e hoje em dia tem gente que ganha muito dinheiro com o personal, porque aí ele não tem alternativa, o cara já está dentro da casa dele, dizendo, vamos lá, meu irmão! Aí ele tem que ir. Ele vai, mas depois que passa 3 meses fazendo, mesmo o pior atleta, 3 mesinhos de condicionamento ali fazendo, aí chove. Aí você começa a dizer, pelo amor de Deus, que sentindo uma falta daquele exercíciozinho. Aí chega a hora que não dá, quando você vê, você está fazendo no quarto, está fazendo na praia, está fazendo em outros lugares, porque entrou no teu software. E começou de uma maneira tão desagradável e se tornou uma coisa tão pleasant. Todo o processo começa assim. Você pratica as coisas até que elas se instalam como um software, aí começam a rodar com uma naturalidade que faz com que aquilo que um dia foi um esforço agora seja suave como respirar, seja alegre como comer, beber e se alegrar. Aí ele diz, olha, faça assim. Tudo o que é verdadeiro. Alguém veio com uma conversa para você. Pô, rapaz, ouvi dizer aí na rede de fofocas que você não está sabendo da maior, rapaz. Sabe nosso amigo lá, aquela autoridade extraordinária? Eu ouvi dizer que ele gosta de ficar de quina para a lua. Pô, não me diga, conta para mim, rapaz. Quem foi que te contou essa? É mesmo, né? E como é que é isso, hein? Como é que vocês ficaram sabendo, hein? Aí depois o cara quer paz. Olha, o prazer dele é na safadeza mórbida. Que se fosse verdade, é aquelas coisas que Paulo diz que, mesmo que verdade sejam, são aquelas coisas que a gente deixa de lado. Mas ao contrário, o indivíduo nem verdade é, ele sabe que tem uma chance enorme de que não seja, sabe que mesmo sendo ele não deveria estar com a mente dele ali, mas ele não resiste à necessidade de ter que lavar aquela calcinha do outro. Ou aquela alegria, aqueles amigos que telefonam para você, escuta rapaz, estou precisando passar aí para a gente falar mal da vida dos outros. E é verdade mesmo, não é para outra coisa não, é para falar mal da vida dos outros. Você tem notícia do fulano? Aí você, não tem, pô, vou te contar, você não está sabendo de nada. Aí o cara diz, tem notícia do fulano? Tudo supostamente amigo. Isso é uma desgraça. Tudo que é verdadeiro, Paulo diz, deixa ficar. E o que é mais verdadeiro em tudo isso é não julgueis para que não sejais julgados, não se meta no negócio do outro. A maior verdade sobre isso é it's none of your business.
Não é teu negócio, fica fora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Você ter prazer no respeito. Hoje em dia eu vejo tão pouca gente com prazer no respeito, especialmente essa nova geração. É horrível. Um pessoal irreverente, mal educado, que às vezes é alegria na provocação. Deixa eu ver como é que eu provoco essa moçada aqui. Isso aqui está muito parado, deixa eu dar uma escandalizada. Ensine a sua mente a ter prazer no que é respeitável. Ensine a sua mente a de fato admirar o que é justo. Ou seja, não deixe que a sua mente se torne passional. Porque o que não é justo é injusto. O que é injusto, quando é abraçado por alguém que é sincero, só o é porque a pessoa é passional. Mas quem não é passional e está buscando antes o que é justo, não fica querendo saber de quem é o interesse, fica querendo saber o que é justo. Não tem aquela história de para os meus amigos tudo e para os meus inimigos nada. Só tem a ver o que é justo. O que é justo para cada um. E é fácil saber o que é justo, é só se colocar no lugar do outro e perguntar o que você gostaria que fosse feito. Muito fácil. Quem diz que não sabe o que é, está se enganando. Tudo que é justo, tudo que é puro. É fácil saber tudo que é puro. Tudo que é puro é o que você pode pensar na presença do mundo inteiro. É o que você pode pensar na presença da sua avó, que você mais reverencia, do pai que você mais amou. É o que você pode pensar diante de Deus e diante do seu filhinho. É o que é puro. Tudo que é amável. Às vezes a gente vai desenvolvendo o hábito da hostilidade, da grosseria, da rispidez, da dureza nas respostas. E fica pensando que a mente da gente fica impune. Deixa eu só dar um exemplo. Vocês têm mais 10 minutos para eu terminar nossa reunião? Tem? É? Olha só. Em 1993, eu percebi, muito gradualmente, sem uma autopercepção aguçada, porque eu estava no meio de muita coisa, que toda hora eu estava usando a palavra louco. Depois eu me lembrei, notei já mais ou menos em 1996, que de vez em quando eu estava dizendo, olha, não duvide de mim que eu sou capaz de uma loucura. Depois em 1998 eu a fiz. Eu a fiz. Às vezes a gente não tem a menor ideia de como palavras vão pavimentando o caminho da gente, não porque elas sejam mágicas, mas é porque elas têm significado, elas têm conotação, elas têm energia, elas se relacionam a um fato anterior a elas, que é um sentimento, é um pensar, é uma deliberação, é um externar. E esse processo, quando vai se cronificando, muda o teu cérebro, instala as conexões que vão fazer aquele caminho anunciado. Então, tome cuidado para que você não se entregue às rudezas. Porque o que salva também um processo mental é a determinação de pensar o que é amável. É aquilo que pode gerar e construir amabilidade. Pode produzir amor. E tudo o que é de boa fama.
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E então ele diz, o Deus da paz será convosco. Só então. Porque não adianta. O cara é cheio de ódio, Senhor, eu declaro com toda a fé em nome de Jesus, porque eu sou teu filho chamado para ser cabeça e não cauda, que esses ímpios abomináveis estão todos debaixo do teu juízo e dá-me a tua paz. Só se for paz do diabo. Aí o cara tá lá, com uma inveja danada, mas dizendo, Senhor, não permite que os ímpios triunfem sobre o justo. Sem coragem de dizer, Senhor, eu estou com uma inveja desgraçada desse cara. Mas ele tem que pintar isso de, Senhor, não permite que o ímpio triunfe sobre o justo. Ô Senhor, tu conheces o meu coração e a minha integridade, tu sabes que esta mulher não é para aquele noivo e sim para mim. Em vez de dizer, eu estou com tesão danado, uma vontade imensa de pegar essa mulher, eu vou partir para dentro, essa oração chegaria mais sinceramente aos céus. Muito mais do que essa, pelo amor de Deus, Deus é Deus, eu fico com vontade de te esbofetear, quanto mais Deus, cara. Ai, Deus disse, não abusa de mim, não abusa de mim. Não abusa de mim, diz Deus. Eu sou Deus. Para, rapaz. Vai contar essa história pro diabo, mas... pode ser que ele ainda caia nessa. Agora, eu sou Deus. Para com isso. Aí o indivíduo se enche de todas as antíteses da paz. E quer paz. E reclama que não tem paz. E vai a todos os apelos pedindo paz. E me escreve cartas dizendo, me ajude. Desde que seja por esse caminho aqui. Me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude a não perder o meu amante. Me ajude a fazer com que os filhos da ex-mulher dele não venham na minha casa. Me ajude a que o ex-marido dela não chegue muito perto das crianças que agora são minhas e aquele cara eu não vou com a cara dele. Então, Senhor, os filhos agora são meus, ele que se dane. Me ajude e me dá paz. Senhor, me dá... Pelo amor de Deus. O sujeito cava o buraco, pula dentro, joga o barro todinho em cima e diz, socorro, Jesus, que eu não estou respirando. Onde está a tua promessa? A tua palavra de oxigênio, de paz e de refrigério. Aí o Senhor diz, aqui jaz tu. Que é paz. Agora, eu disse que tinha uma coisa para dizer no final. Que tudo que eu disse era essencial, mas que chegaria uma hora em que isso seria capital. Quer ver? Pensamento. Toda vez que eu vou assim a uma máquina de banco, eu fico dizendo, dentro de 15 anos eu não vou mais poder pensar nessa senha. Porque pensamento é código eletromagnético. Eu sou um rádio. Dentro de 10, 15 anos, se tanto, vai ter máquina hipersensível de captação de pensamento. Vai ter bandido na porta de banco só para ler a tua senha. 020677, o cara, oba! Código, aí você ainda fala o código mental, né? Fu, fa, fi. Aí vai lá e marca, o cara, oba! Aí ele vai lá e tira tudo. Vai ser assim. Aí sabe o que vai acontecer? O sistema todo vai dizer não podemos permitir, agora tem esses fraudadores de pensamento. Parece ficção científica? Espera, bobaginha.
A gente está com laptops com poderes extraordinários aqui na perna, com muito mais poder do que os computadores diante da Segunda Guerra, que ocupavam quarteirões inteiros. Está tudo aqui da palma na tua mão, está tudo, tu está assim, ó. Tem coisa que não largou ainda porque não está no interesse do momento, mas a teoria do processo está toda pronta. Então, o sistema vai dizer, nós não podemos permitir, as seguradoras vão se mobilizar contra os leitores de mente, os aparelhos que leem código. E aí qual é a solução? A solução é que eu não posso saber a minha senha. Se eu souber a minha senha, eu vou pensar na minha senha. Se eu pensar na minha senha, eu estou roubado. Vão ter que imprimir a minha senha em algum lugar. Pode ser no meu pulso, pode ser no meu dedão, pode ser na minha testa. Vão ter que imprimir a minha senha. E eu vou agradecer, porque eu tenho uma senha. Eu vou até sentir que é um status. Escuta, você já tem senha impressa? Pô, eu não faço isso não. Você ainda é daquele tempo que decora? Tem que ficar indo em caixa eletrônico no deserto? Para não ter nenhuma máquina de captação? Faça isso não, faz como eu, não dói. É igual vacina de idoso contra a gripe, não dói. Tome. E você vai ficar com uma marquinha imperceptível. Ou no seu dedo, você só chega lá e pá, ninguém viu. É verdade que podem cortar o seu dedo, mas é muito mais complicado. Por isso, use a da testa, porque da testa eles não têm muito como tirar. Se eles arrancarem a pele, eles perdem a barra invisível. Então, põe na testa. É uma viagem, né? Como andar de avião já foi. Como tudo que hoje é natural já foi. Esperem para ver se é uma viagem. Aí daqui a pouco o cerco começa a apertar. Aí você começa a descobrir que você se tornou foi escravo. Que agora, não eles, mas eles estão te lendo por completo. E que o nome desse negócio em cima disso é 666. Na minha ficção de hoje, eu amanhã posso inventar uma outra igualmente desgraçada e factível um dia. E aí a gente chega para um cenário do Apocalipse em que são preservados apenas os que carregam o selo do Cordeiro na fronte. Porque possivelmente a gente chegue num mundo em que todos os pensamentos serão como gritos. E que só terá liberdade quem tiver na mente tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, sendo isso que ocupe o nosso pensamento. Pode ser que a gente chegue a um dia no futuro em que ter que pensar limpo, seja não só porque é mandamento, seja não só porque é a única garantia de saúde mental, espiritual, emocional, psicológica, seja não só porque é manifestação da vontade de Deus, expressando o fato de que Deus lida com quem eu penso e não com quem eu aparento. Mas também o será por uma questão de sobrevivência. Mais do que nunca você vai aprender o significado de ter uma mente que se ocupa só do que Deus pode dizer amém a respeito. Agora, concluindo de verdade, você está achando isso tudo assim uma viagem muito, muito impossível, provavelmente esteja pensando nessa coisa da testa. Isso aí é só uma ficção. Agora, a viagem que muita gente acha impossível é essa de manter a mente nesse estado limpo. E não é, minha gente. Não é. Quando eu me converti, eu tomei uma decisão de que eu só queria pensar aquilo que, em sendo pensado, pudesse ser dito. Foi uma decisão desgraçada.
jejum, oração. Às vezes eu descia todo abençoado e encontrava um irmão chato na garagem lá de casa, daqueles que não tem hora para nada, nem se mancol de coisa alguma, que tem o dom da perturbação fraterna. Aí eu descia todo iluminado, levava um susto de encontrar aquele indivíduo ali que nem avisou. Aí dava aquela subteza. Aí o meu pensamento assim, mas meu Deus, que homem mais chato. Aí eu dizia, e se ele ouvisse esse pensamento? O teu amor por ele iria querer vê-lo magoado com o teu pensamento desse jeito? Eu dizia não. E aí começava a dizer, eu vou educar esse pensamento, vou educar. E depois eu tinha educado. E eu vi no curso dos anos como era possível educar. E eu lhes diria o seguinte, até 1989, mais ou menos, no meu coração eu podia dizer que eu não tinha medo de nenhum pensamento meu, em lugar nenhum, na presença de ninguém. Foi de 1990 para frente, com muito político em volta de mim, com muitas armadilhas do poder, com muito poder e meios, com muito acesso ao que se queria, com informações privilegiadas de todos os modos, de modo que eu fui virando um banco de dados de tantas coisas do país e de tantos lugares e dimensões. Daqui a pouco você começa a perceber que o teu processo mental está todo cheio de guarnições, de proteções, de aparatos, de isto é de fulano, esse aqui não pode, esse aqui não vai. E não tem nada a ver com os segredos dos outros, tem a ver com a gestão de poder que você faz das informações que você tem. E aí você acha que você é senhor disso? Isso corrompe a sua alma. Chega uma hora que você se olha e você não encontra mais o ser respeitável, que louva tudo que é louvável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Ao contrário, você já tem um monte de lugarzinhos, de cantinhos, de lixinhos, de informezinhos, de poderizinhos, de pequenas insinuaçõezinhas, de processozinhos, de maquinaçõezinhas, que em mim, pela misericórdia de Deus, nunca foram malévolos. Eu não me lembro jamais de ter intencionado o mal de uma pessoa, vou fazer isso para o mal dela. No entanto, eu sei o mal que fazia a mim a simples gestão daquilo ali. Faz mal. Não fique achando que você tem uma caixa preta e que ela é invulnerável e que ela fica impune. Neste caso, não é porque o avião cai que a gente abre a caixa preta para saber a razão. Nesse caso, o avião cai é por causa da caixa preta, você entendeu? É por causa da caixa preta. Então limpe essa caixa preta. Faça dela uma mente, não um esgoto. Faça dela um coração e não um pântano. Faça dela aplanada e não um caminho escabroso. E peça a Deus a determinação hoje, de viver hoje, amanhã, depois de amanhã, buscando reeducar-se, 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 até que se transforme pelo exercício em algo mais do que comportamento, que se instale como algo que rode naturalmente, porque a sua consciência tenha sido educada na justiça. Você já ouviu Paulo dizer? Para que o homem de Deus seja educado em toda a justiça, ser educado na justiça é isso que eu acabei de dizer a vocês. Isto é educação na justiça. Isto é vida, isto é evangelho, isto é saúde, isto é paz. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, venha ao nosso encontro. Fixa a tua palavra em nós. Coloca ambição espiritual em nós.
vontade de crescer para esses bens excelentes, para alcançar essas coisas melhores e que tu tens reservadas para nós, como um legado de saúde, de vida, de paz aqui na terra, e como bem-aventurança eterna. Não deixa que a gente sucumba àqueles processos viciosos da mente, produzidos pelo ressentimento, pelo egoísmo, pelas ambições desmedidas, pela ganância, pela inveja, pelo ciúme, pela indulgência que a gente faz aos nossos supostos direitos à antipatia. Por favor, tire isso da gente, porque isso tudo é maligno, é pecado, é do diabo mesmo. Permite que a gente, que já está perdoado em Jesus, tenha agora paz para tratar com essas nossas contradições, não como quem se auto-justifica, mas como aqueles que já estão justificados pela fé, têm paz para abrir tudo diante de Deus e ir apertando a barata no canto da esquina, sem medo. Porque eis que isso significa cortar a perna, braço, arrancar olho, para poder ficar inteiro. Por favor, fixa essa palavra em nós e as nossas vidas vão melhorar, a nossa mente vai se acalmar, as nossas ansiedades vão diminuir, as nossas emoções vão se pacificar, as nossas pulsões deixarão de ser erupções vulcânicas, a nossa mente deixará de ser um campo de batalha, os nossos pensamentos deixarão de ser armas de guerra e os nossos segredos deixarão de existir, exceto aqueles que têm a ver com a nossa intimidade de ser na tua presença. Pelo amor do teu nome, marca isso na minha vida com fogo, como durante tantos anos assim esteve, e pela tua misericórdia, tu tens feito com que assim volte a ser, e eu quero pedir que cresça para se tornar o que pode ser. Na minha vida e na vida dos meus irmãos, e todos nós seremos bem-aventurados, felizes e gente que anda em paz e na paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.